Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Hoje eu estou aqui numa roupagem um pouco mais tradicional para explicar para vocês as formas de eletrização. As formas de eletrização são três: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. A eletrização por atrito foi inicialmente estudada e os primeiros registros de estudo desse tipo de eletrização aconteceram lá na Grécia Antiga, bem antes de Cristo. O primeiro filósofo a relatar algo sobre foi Tales de Mileto. Existia naquela época uma resina vegetal chamada âmbar. Os estudiosos de antigamente notaram que ao esfregar um tufo de lã ou algodão no âmbar, adquiria uma estranha capacidade de atrair alguns objetos, como palha, como a própria lã ou algodão e etc. A essa característica eles chamaram de elétron. Com o passar do tempo e com o passar dos anos e os estudos que foram ocorrendo no eletromagnetismo, nós conseguimos hoje explicar muito bem esse fenômeno. Então vamos para a explicação deste fenômeno. Para entender esse fenômeno de eletrização por atrito, é necessário compreender primeiro a estrutura da matéria. Toda matéria é composta por átomos. Átomos, por sua vez, é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e elétrons possuem um atributo chamado carga elétrica. O nêutron não possui esse atributo. O elétron possui carga elétrica negativa, enquanto que o próton possui carga elétrica positiva. A carga elétrica do elétron tem o mesmo valor que a carga elétrica do próton, porém, sinais opostos. O elétron ele está numa área mais externa do átomo e por isso ele tem mais liberdade. O próton se encontra no núcleo atômico e por isso ele tem menos liberdade. É por isso que durante os processos de eletrização, seja qual for, nós sempre pensamos que é a carga elétrica negativa que se movimenta. Nós sabemos então que o próton eles se encontram no núcleo atômico e por isso eles não se movimentam porque não têm liberdade. Ao passo que os elétrons estão na eletrosfera e possuem liberdade, então são eles que se movimentam. Num determinado corpo, como por exemplo o âmbar ou a lã, que ainda estão neutros, nós encontraremos cargas elétricas positivas e negativas em mesma quantidade. E se existe a mesma quantidade de cargas elétricas negativas e positivas, então este corpo é chamado de corpo eletricamente neutro. No entanto, na eletrização por atrito, se pegarmos esses dois corpos, ainda que neutros, e atritarmos um no outro, esfregar a lã no âmbar, como se quiséssemos polir o âmbar. Então eles ficarão carregados eletricamente. Vamos supor que o âmbar fique negativo. Neste caso, ele recebeu elétrons, porque é o elétron que se movimenta. Para ele ficar negativo, tem que ter mais elétrons do que prótons. Então ele deve ter recebido elétrons. E se ele recebeu elétrons, esses elétrons veio de onde? Veio da lã. Então a lã fica carregado positivamente. Professor, é assim que acontece? O âmbar vai ser sempre negativo, o outro vai ser sempre positivo? Não. Dependendo dos materiais, um tende a ficar mais negativo, outro tende a ficar mais positivo. Se você mudar os materiais, esses papéis podem se inverter, tá? Mas por hora, para esse nosso exemplo, fica claro que um vai ficar com uma carga de sinal negativa, enquanto que o outro vai ficar com a carga de sinal positivo.
E por que tem cargas de sinais opostos, eles vão acabar se atraindo. Por quê? Porque as cargas opostas, elas se atraem. E aí surge uma força de atração entre eles. Ok? Essa é a eletrização por atrito. Ao pegar dois corpos neutros, atritá-los, eles se eletrizam. Alguns corpos precisam de muito atrito, outros corpos, pouco atrito já é suficiente. Tudo depende do quão fácil ou difícil é retirar elétrons de um dos dois corpos, né? Porque, neste caso, o elétron saiu da lã e foi para o âmbar, né? E aí falta elétrons, ou seja, sobra prótons, fica positivo. E esses elétrons que saíram daqui foram para o bastão de âmbar, então está sobrando elétrons no bastão de âmbar. Dentro da eletrização por atrito, existe uma maneira de presumir quem vai ficar positivo, quem vai ficar negativo. Essa maneira ela foi construída ao longo do tempo e ao longo dos experimentos. É a chamada série triboelétrica, onde quanto mais o material estiver posicionado abaixo, mais negativo ele tende a ser. Quanto mais ele estiver no alto da tabela, mais positivo ele tende a ser. Então, neste caso, se eu pegar, por exemplo, um bastão de vidro e esfregar um algodão nele, quem vai ficar positivo? O vidro. Quem vai ficar negativo? O algodão. Mas se eu pegar o mesmo algodão que no nosso primeiro exemplo ficou negativo, se eu colocar ele e esfregar o ebonite. O ebonite é uma borracha com muito enxofre. Cerca de 40, 50% dessa borracha é composta de enxofre. E por isso que ela fica negra. E ebonite então é uma borracha bem preta. Se eu esfregar o algodão nessa borracha preta, eles podem se eletrizar. Quem vai ficar negativo vai ser o ebonite. E o algodão acaba ficando positivo, né? Então perceba que se eu pegar o algodão com vidro, o algodão fica negativo. Mas se eu esfregar o algodão com ebonite, ele fica positivo. Então essa tabela, essa série triboelétrica, ela não diz para nós quem vai ser sempre negativo ou quem vai ser sempre positivo. Ela faz uma comparação entre os materiais. Quem tende a ser mais negativo e quem tende a ser mais positivo no processo de eletrização por atrito. Ok? Destaca-se que neste processo de eletrização, os corpos possuem cargas de sinais opostos após o processo. Então aqui ficou negativo e o outro lado ficou positivo. Dependendo dos materiais, poderia ser positivo e negativo, né? Trocando-se aí os sinais. Mas ainda assim seriam sinais opostos, ok? Essa é a eletrização por atrito. Vamos então para a eletrização por contato. Vamos imaginar que nessa eletrização por contato nós temos esferas metálicas. E aí, deixa eu explicar um negócio para vocês. Por que tem que ser metálico? Os metais são conhecidos como bons condutores elétricos, ok? Então essas esferas, elas são condutoras. Ah, professor, professor, professor. O que quer dizer condutor? Bem, já que você perguntou, eu vou responder, né? Condutor é aquele material que tem a capacidade de conduzir eletricidade. Ou seja, os elétrons nesse material eles têm muita facilidade de migrar de uma posição para outra dentro desse próprio material. Enquanto que os isolantes, eles não possuem essa liberdade dos elétrons. Lembro-me que os elétrons sempre
sempre tem mais liberdade que os prótons, mas existem materiais que dão ainda mais liberdade para o elétron. Esses materiais são condutores, enquanto que existem materiais que dão pouca liberdade para o elétron, e esses materiais são isolantes, ok? Então, o isolante isola eletricamente, né? O condutor permite a eletricidade passar. Simples assim, sem nenhum tipo de complicação até o momento, beleza? Então, na eletrização por contato, essas esferas elas são condutoras. Nós temos então um condutor carregado positivamente, e aí eu coloquei aqui, ó, 4 coulombs. Coulomb é a unidade de medida da carga elétrica, tá? Distância sendo média em metros, né? Sua altura em metros, sua massa em quilogramas. Então a carga é medida em coulombs, tá? É só a unidade de medida da carga elétrica. Então, digamos que esse daqui tenha 4 coulombs de carga, enquanto que a outra esfera condutora, outra esfera metálica, não possui carga elétrica, ou seja, é neutra. Então, essa está carregada positivamente, essa esfera está eletricamente neutra, mesma quantidade de prótons e elétrons, e elas entram em contato. Ao entrar em contato, essa daqui está faltando elétron, e por isso ela está positiva. Lembra que o elétron é a carga negativa? Então, se eu colocasse negativo aqui, se eu colocasse 4 coulombs de carga negativa, seria o suficiente para neutralizar esse corpo. Mas no caso ele está eletricamente carregado positivamente, então está faltando elétron aqui. Quando os dois entram em contato, carga elétrica negativa sai deste corpo e vai para o outro. Nossa, professor, então o outro vai ficar neutro? Não. Porque não vai sair o bastante para deixar o outro neutro. Porque se fosse o bastante para deixar esse neutro, esse aqui ficaria com a mesma carga 4C. Então vai só o bastante para que falte o mesmo tanto de um lado e do outro e fique equilibrado. Vamos dar nomes. Resumidos, A e B. A esfera B perde elétrons para a esfera A. E no final, se eles forem idênticos, a carga de um vai ser igual à carga do outro. Então esse fica carregado com 2C, esse fica carregado com 2C, que seria 2 coulombs, e 2 coulombs mais 2 coulombs é igual a 4 coulombs que existia antes. Isso evidencia o princípio de conservação da carga elétrica, porque a carga elétrica ela não foi perdida, a quantidade de carga elétrica ela se mantém estável ao longo do processo, tá? Então se tinha 4 mais 0, 4, 2 mais 2, 4, então tem 4 coulombs no início, 4 coulombs no fim, princípio de conservação da carga elétrica. Então, em resumo, uma esfera carregada, condutora, entra em contato com uma esfera condutora neutra. Elas trocam cargas, flui carga do neutro para o positivo ali, e aquela carga que era positiva, aqui ela acaba se dividindo. Não foi o próton que se movimentou, repare que foi o elétron, né? Quando o elétron sai daqui, deixa esse corpo positivo. E a quantidade de elétrons que sai não é suficiente para deixar esse neutro. Então esse daqui continua positivo. E aí as duas esferas metálicas condutoras ficam com cargas de 2 coulombs. Isso só acontece se elas forem idênticas, ok? Aí a carga de um é igual à outra. Bem, após o processo, os corpos possuem cargas de mesmo sinal. Olha só, é diferente. No atrito, os sinais são opostos. Aqui, os sinais são iguais. Ok? Tudo bem? Existe uma formulazinha para determinar qual vai ser a carga final aqui, ó. A carga final é a carga 1 mais a carga 2, que nesse caso, né, dá 4 mais 0. 4 mais 0 fica 4. Dividido por 2 corpos, né? 4 por 2, 2. 2 coulombs é a carga final. Carga final desse objeto, 2 coulombs. Carga final do outro objeto também, 2 coulombs. Por quê? Porque eles são idênticos. Ok? Então, essa fórmula aqui se aplica caso os condutores sejam idênticos. Vamos agora para o processo de eletrização por indução. No processo de eletrização por indução,
aproxima-se de uma esfera condutora neutra, um bastão carregado, por exemplo, pode ser um canudo, pode ser uma haste de vidro, né? Se ele estiver carregado positivamente, ao aproximar da esfera neutra, o que acontece? Essa esfera, ela fica polarizada. Desse lado ela fica mais negativa e do outro lado mais positiva. Por quê, professor? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Vamos lá? Vou explicar para vocês. Lembre que no condutor o elétron tem muita liberdade e que ele pode percorrer caminhos dentro da própria estrutura do condutor, né? Dentro do próprio material. Ao aproximar um bastão carregado positivamente, os elétrons que estavam nessa região, eles são atraídos para cá. Por quê? Cargas opostas se atraem. Como vimos aqui, ó. Cargas opostas se atraem. Então, o positivo do bastão acaba atraindo o negativo que estava aqui, ó. E vem para cá. E essa esfera que está eletricamente neutra, porque possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ela se polariza, ela fica polarizada. Esse é o fenômeno de polarização por indução, ok? Neste momento que ela está polarizada, ela já vai ser atraída para o bastão. Ela vai ser atraída por bastão. Mesmo o corpo sendo neutro, ele pode ser atraído por um corpo carregado. Isso é importante, isso costuma cair muito, tá? Então, um corpo carregado, ele atrai ou repele outros corpos carregados, mas um corpo carregado eletricamente, seja positivamente, seja negativamente, ele sempre atrai o corpo neutro. Sempre, sempre. Principalmente, se o corpo neutro for condutor, porque aí o fenômeno de polarização ele acontece de uma forma muito evidente. No dielétrico, que seria o isolante, isso não acontece dessa maneira, não. Existe um deslocamento elétrico intraatômico ali, e aí dá uma impressão de que isso acontece macroscopicamente, mas é bem micro, intensidade muito menor. Então, nesse caso, nós temos um bastão carregado positivamente, sendo aproximado de uma esfera condutora neutra. A esfera se polariza, né? Acumula carga negativa de um lado e do outro lado fica positivo. E aí o que acontece? Ainda não eletrizou. Aqui nós estamos no processo de eletrização e ainda não eletrizou. O que a gente vai fazer? Como explicar isso agora? O fato é que, se eu aproveitar deste momento que a esfera está polarizada e fizer o aterramento deste lado, pegar um fio e conectar ao chão, tá? Repare que ela não estava conectada ainda ao chão porque o suporte é isolante, né? Esse suporte que sustenta a esfera é isolante. Mas você pega desse lado que ficou positivo com um fio e conecta no chão, o que vai acontecer? Elétrons vão subir pelo fio e vai anular essa polarização aqui. Triscou, subiu elétrons. Depois que subiu, corta. Depois que subiu o elétron, corta esse aterramento. O que vai acontecer? Vai acontecer que desse lado tem positivo e negativo, ou seja, neutro. E sobraram as cargas negativas do outro lado. Olha aí. Quando este objeto for afastado, esse daqui vai ficar eletricamente carregado. Será que eu desenho direito? Aqui. Vai ficar eletricamente carregado e negativamente. Ok?
Repare que nesse processo também os sinais das cargas, né, são opostas após o processo, né? Cargas opostas após o processo. Então aqui, ó, após o processo, os corpos possuem carga de mesmo sinal. Após o processo, os corpos possuem carga de sinais opostos. Aqui também. Após o processo, os corpos possuem cargas de sinais opostos. Estamos quase chegando ao final dessa aula. E então não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, beleza? E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que no próximo vídeo a gente responde, tá bom? Eletroscópio de folhas. O eletroscópio de folhas é uma construção assim, muito famosa e muito simples. Dá para fazer em casa. O que acontece com o eletroscópio? É muito interessante o eletroscópio porque ele torna visível aquilo que era microscópio. Não que você vai enxergar a carga elétrica, não que você vai enxergar o elétron ou o próton, não. Mas ele vai tornar o efeito, o fenômeno visível. Tá? O que acontece? Semelhantemente ao que aconteceu aqui no processo de indução, ao aproximar o bastão carregado positivamente, você vai ter a polarização. Só que essa polarização ela vai acontecer da seguinte maneira. Essa esfera ela vai ficar carregada negativamente, né? Principalmente nessa área aqui que está mais próxima ao bastão. E de onde veio esses elétrons? Veio só daqui? Não, veio daqui também. Mas não veio só daqui. Veio de onde? Dessas folhinhas aqui. Então os elétrons eles vão subir pela haste. Ok? E aqui vai ficar o quê? Positivo e positivo. Então essas duas folhinhas elas vão ficar positivas. Com carguinhas positivas. E porque elas têm cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. E essas folhinhas aqui ó, vão se abrir. Vou colocar um videozinho aí para você ver o eletroscópio de folhas e as folhinhas se abrindo. Beleza? E essas folhinhas se abrem ao aproximar o bastão. E ao afastar, elas se fecham. Ok? Então, o eletroscópio de folhas é uma construção muito simples e torna visível. Nesse abrir e fechar dessas folhinhas, torna visível essa interação elétrica de indução. Ok? E de polarização também. Você sabe que nos condutores tem muita liberdade para os elétrons, né? Aproximou o bastão, os elétrons vão subir. Mas professor, e se o bastão tiver carregado negativamente? Como é que faz? Bem, se eles estiverem carregados negativamente, então os elétrons vão ser repelidos pela carga negativa, né? Negativo e negativo não repele? Então eles vão ser empurrados lá para baixo. Aqui em cima vai ficar positivo, porque eles vão sair daqui, eles vão lá para baixo, fica negativo lá embaixo, e acontece a mesma coisa, tá? Então, independentemente de você aproximar um objeto carregado positivamente ou negativamente, o eletroscópio vai ter o mesmo comportamento de separar as folhinhas de papel alumínio lá embaixo, tá bom? Gente, essa é a nossa primeira aula sobre processos de eletrização. Fique com Deus, um forte abraço. Qualquer dúvida, coloque no comentário. Tá bom? Até a próxima.